Bom dia, crianças. Hoje nós vamos finalizar a revista, nós vamos fazer uma revisão de todas as aulas que já foram dadas, coisa rápida, dar uma pinceladinha em cada aula. No final vai ter uma provinha de 20 questões para vocês fazerem, então preste atenção na revisão e também recorra à sua revista e aos textos bíblicos para você fazer a provinha bem direitinho, tá bom? Vamos orar pedindo a orientação do nosso Deus. Senhor, Pai querido, nós te buscamos neste momento, pedindo em nome de Jesus que o Senhor nos capacite, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos. Abençoe também o coraçãozinho das crianças e a mente, para que elas possam aprender e guardar no coração as tuas palavras, ó Pai, para não pecar contra ti. Sê conosco, nós te buscamos em nome de Jesus. Amém. E para a nossa primeira revisão, o mistério é o que é vida cristã e quando ela se inicia. Nosso maior exemplo que a gente pode usar, que fica mais fácil aqui, é do apóstolo Paulo. Antes dele ser cristão, dele pregar o evangelho, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia e matava os cristãos. Até que um dia o Senhor se revelou a ele e perguntou: Paulo, por que me persegues? E daí em diante, depois do encontro com Jesus, Paulo então se tornou um dos maiores evangelistas da sua época. Então, o que é vida cristã? Vida cristã é imitar Jesus, é seguir Jesus, é ter uma vida semelhante à vida de Jesus. E quando que ela se inicia? Ela começa quando cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e nos arrependemos do nosso pecado, certo? Então, o que é vida cristã? É seguir Jesus, é imitar Jesus e quando ela inicia, quando nós cremos e nos arrependemos do nosso pecado, tá bom? Então esse é o primeiro. Segundo, o que motiva os cristãos a permanecerem juntos? Lembra dessa aula? O tio Júlio falou sobre, não sei se foi o tio Júlio, foi eu, não lembro, eu acho que foi eu mesmo. Da igreja primitiva, lá de Atos, Atos 2, do 41 ao 47, foi eu mesmo. E falava de como a igreja primitiva vivia, como eles se amavam, eles gostavam de estar juntos, eles oravam, eles dividiam tudo que eles tinham, comiam juntos, estavam o tempo todo juntos e estavam felizes por estar juntos. Eles oravam uns pelos outros, levavam outras pessoas a Cristo, liam a palavra, eles aprendiam a doutrina. Então era uma coisa maravilhosa, muito gostoso. Então a pergunta é: o que motiva os cristãos a permanecerem juntos? O que motiva os cristãos a permanecerem juntos é a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos por meio da palavra, por meio da oração e do serviço, assim como os crentes lá de Atos 2:42 da igreja primitiva. 3, vamos lá, mistério 3. É importante, Jesus valorizou e todo cristão deve ter. Lembra dessa aula? Essa aula foi o tio Júlio que deu, essa eu tenho certeza. Falando sobre falando sobre Onésimo. Desculpa. Falando sobre Onésimo. Onésimo era um escravo fujão e ele foi preso por conta disso. E lá na prisão, ele se encontrou com Paulo. Ele se tornou amigo de Paulo. E Paulo pregou o evangelho para Onésimo. E Onésimo creu no Senhor Jesus e se arrependeu de seus pecados. E então Paulo era muito amigo do Senhor de Onésimo e enviou uma carta para Filemon, pedindo que recebesse Onésimo, não como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo Jesus. Então, o mistério é importante, Jesus valorizou e todo cristão deve ter a amizade. Paulo tinha uma amizade por Filemon, enviou uma carta para ele e agora, recomendando Onésimo, também se tornou amigo de Onésimo, irmão em Cristo Jesus. Então é importante valorizarmos e termos bons amigos, amigos que nos aproximem de Jesus, não amigos que nos afastam de Deus, da sua palavra não, tá? Amigos que nos aproximam de Jesus. 4. O que Apolo fez e nós também precisamos fazer. Essa aula fui eu quem dei. Apolo, ele cresceu na lei, né? Ele aprendeu, seus pais eram judeus, então ele cresceu aprendendo a lei do Senhor.
E então teve um dia que Apolo foi pregar na sinagoga. E quando ele foi pregar na sinagoga, Priscila e Áquila estavam lá. E eles ouviram Apolo pregando. E eles, então, viram que Apolo não conhecia o Senhor Jesus. O que eles fizeram? Eles convidaram Apolo para ir à casa deles e Apolo foi. E Priscila e Áquila ensinaram, falaram sobre Jesus para Apolo. E Apolo aceitou, reconheceu o Senhor Jesus, creu no Senhor Jesus. E ao crer no Senhor Jesus, ao ver a ação do nosso Deus, do Senhor Jesus para a nossa vida, ele se sentiu mais animado ainda em pregar o evangelho. Ele queria sair dali e ir para outros lugares pregar o evangelho. Que coisa mais linda. Então a pergunta é, o que Apolo fez e que nós também precisamos fazer? Assim como Apolo, nós devemos dedicar tempo em aprender, assim como ele fez. Ele aprendeu desde pequenininho. E quando ele aprendeu sobre o Senhor Jesus, ele aprendeu para ensinar. Então, assim como nós temos tido a oportunidade de aprender desde pequenininho a lei do Senhor, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos dá salvação, nós devemos, assim como Apolo, sermos animados, empolgados em pregar o evangelho e para que outras pessoas também conheçam o nosso Deus. Essa verdade, ela não pode ficar só para nós. Nós temos que ter entusiasmo e falar, eu tenho que pregar esse evangelho para outras pessoas para que as pessoas não se percam. Assim como Apolo fez. Ele ficou animado em ir pregar o evangelho às outras pessoas, ok? 8. O que devo fazer na escola além de estudar? Não é o 8, é o 7. Eu errei, desculpa, foi mal. Eita, que a tia se embananou toda, desculpa. É a 5 agora, perdoa, tá bom? O que devo deixar entrar na minha cabeça? Nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente pensa. Essa aula quem deu foi o tio Júlio. Então, devemos pensar tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é aceitável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. É o que nós devemos deixar entrar nos nossos pensamentos. Devemos tomar cuidado com as coisas que ficam aqui mirabolando. O Senhor se desagrada. Nós pecamos com os nossos pensamentos, então devemos tomar muito cuidado, tá bom? A pergunta é, o que devo deixar entrar na minha cabeça? Devo deixar entrar na minha cabeça apenas os pensamentos que agradam a Deus. Essa é a resposta do mistério, tá bom? Então tomem cuidado com aquilo que vocês pensam. 6, agora sim, a tia tá certa aqui. O que Deus tinha para Esther e tem para você também. Lembra da história de Esther? Essa foi a primeira lição que a tia passou, que a tia fez, né, videoaula. E a história de Esther conta que ela era judia e o rei precisava de uma esposa porque ele tinha ficado sem esposa. Então ele mandou pegar todas as jovens donzelas, e ali ele escolheu, dentre todas aquelas jovens que foram levadas para ele escolheu Esther. Ela tinha sido criada por Mordecai, o rei ao escolher não sabia que ela era judia, e durante todo esse tempo tinha um homem chamado Amã. Ele era inimigo do povo de Deus, principalmente de Mordecai, o primo de Esther. E Mordecai descobriu que ele tinha um plano para exterminar os judeus. Ele contou para Esther. Esther convocou o povo para orar e jejuar junto com ela, para que Deus desse a ela condições, tirasse o medo para falar com o rei. E então ela foi à presença do rei. Depois de 2 banquetes, ela contou para o rei o que estava acontecendo. O rei ficou furioso e mandou matar Amã na própria forca que ele tinha preparado para Mordecai. E aquele plano que ele tinha tramado contra os judeus, eles conseguiram mudar, né, toda aquela situação. Os judeus não iriam mais morrer por serem judeus, porque quando ela falou com o rei, a estratégia de Amã, ela falou, é o meu povo. Então o rei, quando descobriu, ele já amava Esther, né? Então o rei descobriu que mataria o povo de Esther. Então o rei ficou furioso porque ela é judia e Amã queria matar todo o povo judeu, tá bom? Então o que Deus tinha para a vida de Esther? Deus tinha um
plano e tem para a nossa também. Ele tem um plano para a nossa vida, assim como ele teve para a vida de Esther, um plano muito especial. 7. Todo cristão tem a mesma missão? Qual é a nossa missão, gente? O Senhor Jesus, lá em Atos 1, do 6 ao 11, ele diz qual é a missão dos discípulos. Ele fala sobre testemunhar a respeito de Jesus. Lembra que desceria sobre os apóstolos, discípulos, o poder do Espírito Santo, e eles falariam com ousadia, intrepidez, e todas as pessoas que ouvissem iriam entender o que eles estavam falando. E naquela época tinha uma festa em Jerusalém que reunia muitos povos de todas as regiões que falavam línguas diferentes. E os discípulos, ao pregarem, eles ouviam na sua própria língua e entendiam o evangelho, e muita gente ouviu e creu no Senhor Jesus e o aceitou como seu salvador. Então, todo cristão tem a mesma missão? Sim! Qual é a nossa missão? Testemunhar a respeito do Senhor Jesus, o nosso Deus. Essa foi a 7, que a tia tinha se embaranado. Agora a 8. O que devo fazer na escola além de estudar? O que eu devo fazer na escola além de estudar? Essa aula foi aquela aula que falava sobre Daniel. Daniel, ele teve diversos momentos em que ele foi tentado, né? Que a sua conduta foi colocada em xeque. Mas Daniel, ele decidiu no seu coração permanecer fiel a Deus. Ele não se curvou, ele não se dobrou, ele não se contaminou. E por que nós usamos a escola? Por que a revista usou a escola? Porque a escola é um lugar que a gente passa bastante tempo, nós temos bastante tentações, muitos amigos, muita coisa que aparece, e é onde nós devemos resistir, nós devemos... além de estudar, nós devemos ter uma conduta adequada, nós devemos fazer o que é certo, agradar ao Senhor com as nossas atitudes, assim como Daniel fez. Além de estudar na escola, nós devemos ser fiéis a Deus e agradar a Ele, tá certo? Essa foi a 8. Agora a 9. A quem devemos ajudar? Essa história é a história de Elias. Elias e a viúva, vocês lembram dessa história? Elias, ele era um período de seca muito grande, né? Foram anos de seca, e o alimento das pessoas daquela época estavam se acabando. E tinha uma viúva que Elias se encontrou, né? Numa cidade, se encontrou com essa viúva, e ele pediu um pão. E aquela viúva disse para ele que o que ela tinha era a sua última refeição. Ela estava pegando lenha para preparar a última refeição para ela e para o filho dela. Então Elias falou para ela para que ela fizesse para ele primeiro. E ela imediatamente, a palavra nos diz que ela obedeceu, que ela então preparou para o profeta, e ao preparar para o profeta, Deus não permitiu que as suas botijas se esvaziassem. Enquanto durou a seca, o Senhor supriu todas as suas necessidades. Ela não ficou sem alimento, graças a Deus, né? Então, a viúva que precisava de ajuda, que ajudou. E ao ajudar, o Senhor não permitiu que nada lhe faltasse. Então, a quem devemos ajudar? O cristão, ele deve ajudar todas as pessoas ou qualquer pessoa que esteja necessitada. Então, de que maneira nós podemos ajudar? Visitando orfanatos, levando doações, visitando asilos, dando carinho, dando atenção, orando por essas pessoas, clamando a Deus por misericórdia por essas pessoas, tá certo? Agora, 10. Tinha uns irmãos, morou longe da família e pôde ensinar 3 lições importantes. Quem é essa pessoa? Lembra? Essa foi José do Egito. Lembra que ele era um filho muito obediente, ele era muito amado pelo seu pai. Por conta disso, ele despertou ciúmes dos seus irmãos. Mas ele continuou sendo um filho obediente. E aí seu pai mandou que ele fosse olhar seus irmãos, ver como eles estavam. E os seus irmãos tramaram contra ele. Venderam José, ele foi vendido para Potifar, depois foi preso injustamente, e toda essa história poderia ter criado muita mágoa, muito rancor no seu coração, mas ele escolheu perdoar os seus irmãos e ajudar os seus irmãos.
Que lição maravilhosa. Eu amo a história de José, é uma das minhas preferidas. Eu amo. E José, ele preferiu perdoar os seus irmãos. Ele preferiu ajudar, porque com toda essa história, o Senhor colocou ele como governador para abençoar o povo naquela época, que teve seca também, que, na verdade... lembra das vacas gordas e as vacas magras, e aí não teve alimento, não teve produção, e então ele guardou durante os 7 anos de vacas gordas lá de alimento, e ele pôde abençoar também a sua família. Então, quem tinha 11 irmãos, morou longe da família e pôde nos ensinar 3 lições? José, quais foram as lições que ele nos ensinou? Ser um filho obediente, perdoar os seus irmãos e ajudar os seus irmãos. Olha que lição maravilhosa que nós aprendemos com José, ok? 11. Quem tem talento? O que se deve fazer com ele? Quem tem talento e o que se deve fazer com ele? Essa aula, ela foi baseada no Novo Testamento, em Mateus 25, de 14 a 30. Confere lá a parábola dos talentos. O senhor, né, tinha dinheiro e ele precisava, não podia deixar o seu dinheiro parado lá, então ele precisava deixar o seu dinheiro para que os seus servos cuidassem. E naquela época dinheiro era conhecido como talento, né? Então, os talentos. Hoje o dinheiro é conhecido, nós aqui no Brasil, o nome do nosso dinheiro é reais. E naquela época lá, na época de Cristo, era talento, um dos nomes das moedas. Então ele deu o talento aos seus servos conforme a capacidade de cada um de cuidar. Então, ao primeiro ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 talentos e ao último servo, o terceiro servo, ele deu 1 talento. Ele saiu. Quando ele voltou, o primeiro servo, ele tinha feito bom uso, ele tinha feito com que aquele dinheiro rendesse, com que ele cuidou daquilo que o seu senhor lhe deixou. Então, quando ele entregou ao seu senhor, ele foi recompensado por aquilo que ele tinha feito, ele foi louvado por aquilo que ele tinha feito e recompensado. O segundo, a mesma coisa. Já o terceiro, ele inventou um monte de desculpa, porque ele não poderia ter cuidado, porque ele não saberia o que fazer, lá. E aí o seu senhor ficou muito bravo, muito aborrecido com ele, e ele entregou o talento como ele tinha recebido e nada fez com aquele talento. Essa história nos mostra que nós, cristãos, nós recebemos do nosso Senhor dons e talentos. E quando o Senhor nos dá dons e talentos, nós devemos dedicar ao Senhor. Nós devemos desenvolver os nossos dons e os nossos talentos, assim como aquele primeiro servo e aquele segundo servo. Não arrumar desculpas como o terceiro servo, que não desenvolveu o seu talento, não colocou à disposição do Senhor, não serviu ao Senhor com seu talento, com seus dons. Então, o 10 fala assim: quem tem talento e o que deve fazer com ele? Todos nós que cremos no Senhor Jesus recebemos dons e talentos. E esses dons e talentos devem ser usados para agradar o nosso Deus. Lição 12. Em todas as investigações desvendamos mistérios, porém, este é o maior de todos. Qual é? Essa aula, gente, é aquela aula que vocês tiveram que gravar o vídeo para mim do servo bom e do servo ruim, lembra? Do servo mau. Que o Senhor, ele saía e deixava ele cuidando dos seus servos. E o servo bom, ele cuidou dos seus servos, ele tomou conta direitinho. E quando o seu senhor chegou, ele viu que ele tinha feito um bom trabalho, ele tinha sido bom servo e ele foi recompensado. Já o servo mau, ele falou, ele vai demorar para chegar, não sei nem quando ele vai chegar. E aí ele judiou dos empregados, ele bebeu, ele teve uma vida bagunçada. Quando o seu senhor voltou, ficou muito bravo com ele pelo que ele tinha feito e ele recebeu a recompensa. Essa história é para ilustrar que nós não sabemos o dia que o nosso Senhor vai voltar, o dia que o Senhor virá. A Bíblia nos diz que está próximo, nós temos visto que está próximo o dia do nosso Deus voltar, nosso Senhor Jesus voltar, mas nós não sabemos o dia. Então, o maior mistério, né?
Ó, em todas as investigações, desvendamos mistérios, porém, este é o maior de todos. Qual? O maior mistério é o dia em que Jesus voltará. Temos sinais que indicam que está breve, mas só o Senhor Deus sabe o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então anotem aí para vocês responderem as questões. Vamos lá que tá acabando. Lição 13. Quando a esperança morre. Eita, essa aula foi o tio Júlio que deu. Essa aula está baseada em Tessalonicenses. E esses irmãos estavam confusos e desanimados por causa das mentiras que estavam ouvindo. Estavam preocupados para onde os mortos iam. Então, Paulo enviou uma carta para eles para exortá-los e para dar conselhos. Leia lá Tessalonicenses para vocês verem. Quando a esperança nunca morre. A esperança nunca morre quando ela está firmada em Deus. Aí a nossa esperança nunca morre. 14. Qual passaporte preciso ter para entrar no céu? Como consegui-lo? Essa é a aula do ônibus que o pastor deu para vocês, lembra? Ele chamou vocês para entrar no ônibus, para seguir a nossa viagem rumo ao céu e chamou nome por nome. E aí a pergunta é, qual passaporte preciso ter para entrar no céu e como consegui-lo? Nós descobrimos, nós já sabemos que o nosso passaporte é o Senhor Jesus, ele é o nosso caminho para o nosso destino, que é o céu, lindo céu. E nós alcançamos o céu pela graça, de presente. O Senhor nos dá de presente o céu, pela graça, porque nós não merecemos, então é pela graça que o Senhor nos dá o céu. Então, qual é o nosso passaporte? É crer que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, o nosso passaporte é Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo para entrar no céu. 15. Por que eu vivo? Essa história foi contada pelo tio Júlio semana passada. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que não estiver dando fruto, que estiver seco, ele tem que ser arrancado e lançado no fogo. Se nós somos os ramos do Senhor Jesus, nós temos que estar ligados na videira e nós temos que dar frutos, muitos frutos. E é isso que o Senhor requer de nós. Então, por que eu vivo? Nós vivemos para agradar a Deus e para dar frutos para a sua glória, para a glória de Deus e não para a nossa glória de jeito nenhum. A glória não pertence a nós, a glória pertence só ao nosso Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Acabou 15 lições. Então vamos lá que tá terminando. A tia tá tentando ser o mais rápida possível. Então vamos lá. Para finalizar, abram as Bíblias de vocês, por favor, por favor, por favor. Pega a Bíblia e abra a Bíblia de vocês. Vamos lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira porque estais a viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Olha que legal, né? Nós devemos progredir na nossa vida para agradar a Deus. E agora, Colossenses 3:17 diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Crianças, nós devemos progredir na nossa vida, em tudo que fizermos, agradar ao nosso Deus. E tudo que fizermos, seja em palavras, seja em ações, nós devemos fazer de maneira que agrade ao nosso Deus. Então lembre-se disso. Agrade ao Senhor com suas atitudes, agrade ao Senhor com a sua vida, com a sua conduta, com seus pensamentos, com a sua fala, com aquilo que você faz, tá bom? Um grande beijo. E eu quero que vocês escolham uma história, uma lição da sua revista que você aprendeu nesse quadrimestre e grave um vídeo para mim, curtinho, de 30 segundos, de 1 minuto, contando
Por que você gostou dessa história? Essa história que marcou, foi a história que mais te marcou, a palavra do Senhor, que marcou seu coração. Então, grava pra mim e envia, tá bom? Como encerramento dessa revista mesmo. Então, escolhe uma história e grava um videozinho pra mim, tá bom? Um grande beijo. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar para terminar. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos bons frutos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos preocuparmos no que estamos pensando, no que estamos fazendo. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar novas vidas, a levar o teu evangelho, a viver a missão que o Senhor nos deixou, que é de testemunhar o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos uma conduta irrepreensível, que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a tudo quanto que formos fazer ou falar, querermos, ó Pai, desejarmos agradar ao Senhor. Perdoa, Pai, as vezes que nós não conseguimos. Perdoa os nossos pecados, os nossos pensamentos maus, as palavras mal faladas, a desobediência e nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos. Fale conosco, que teu Espírito Santo incomode o nosso ser e o nosso coração para sermos cristãos melhores, ter uma vida cristã verdadeira. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, abençoe o coração das nossas crianças, que essas palavras, ó Pai, possam encontrar guarida no coraçãozinho delas. Abençoe para que tudo que elas venham a fazer, elas façam com todo amor, com todo carinho para o Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus é que eu oro. Amém. Um beijo, amores!